Olá, você ligado no portal J+, que vai assistir essa entrevista onde a gente vai falar sobre o luto. Hoje, dia de finados, muitas pessoas visitam os cemitérios para prestar homenagens aos entes queridos. Conosco, a psicóloga Gillian Ito. Eu gostaria que, antes de mais nada, Gillian, você se apresentasse e também falasse de onde você fala. Olá, Luiz, tudo bem? Meu nome é Gillian, eu sou psicóloga já faz 2 anos, já vai fechar 3 anos agora. Sou formada pela Universidade do Contestado, de Porto União, e tenho formação em terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicologia. E eu estou falando de Florianópolis e a gente está nessa gravação para falar um pouquinho mais sobre a dor da perda de algum ente querido. É isso aí, Gillian. Então, gostaria que antes da gente abordar a fundo essa questão do luto, do sentimento de perda e tudo mais, eu gostaria que você falasse assim, como que as pessoas enfrentam, de primeiro momento, assim, o sentimento de luto, quando perdem alguém querido. Uhum. O luto, ele é formado por algumas fases, né? Então, e essas fases, elas vão depender de muito como a pessoa perde alguém, né? Se essa pessoa já estava doente faz algum tempo, ou se foi um acidente que aconteceu. Essa fase logo após o Covid, aí deixou tudo bem mais claro também, né? Então, existem algumas fases que a gente vai enfrentando, e cada pessoa tem o tempo nessa fase, e então elas são abordadas da seguinte forma: a primeira fase normalmente é a negação, né? A pessoa não quer aceitar que morreu, não quer aceitar que aconteceu tudo isso, é como se não fosse com ela o que está acontecendo, como se fosse, digamos, tudo um pesadelo e realmente não é com ela que está acontecendo. Logo após vai a fase da raiva. Por que que é comigo? Por que que está acontecendo? Por que aconteceu isso justo com aquela pessoa? Depois vem a barganha, né? Aquela fase de, digamos, aceito ou não aceito? E se eu não aceitasse, seria mais fácil para mim? E se eu realmente fizesse de alguma outra forma, seria um pouco mais fácil de eu lidar com tudo isso? Depois vem a depressão, que é aquela fase que normalmente a pessoa fica. É a fase que normalmente as pessoas já imaginam alguém que está de luto, né? Aquela fase que a pessoa fica triste, aquela fase que a pessoa fica chorosa, a fase que a pessoa não quer conversar com ninguém. E depois de todas essas fases, acaba acontecendo a aceitação, né? Então, a duração e os momentos dessa fase, para cada pessoa, é totalmente aleatório, né? Não necessariamente é nessa ordem, mas normalmente, por último, sempre acaba na aceitação, que é o que é o saudável no luto, né? Certo, Gillian, você falou muito bem sobre as fases do luto. Quando a pessoa se nega a passar por esse processo de aceitação e tudo mais, dificulta essa questão de aceitar que perdeu um ente querido? Sim, que muitas vezes as pessoas elas acham que a emoção não deve ser sentida, né? As pessoas têm muito isso atualmente, né? Não fica triste, não chora, não fica com raiva, né? Isso não é saudável para você. As pessoas têm muito medo de lidar com esses sentimentos, né? Então muitas vezes as pessoas acabam tomando remédio para se acalmar. Muitas vezes as pessoas podem recorrer a outras coisas, como álcool, como drogas, para não passar por essas fases. E assim, no DSM hoje, que é o nosso manual de psicologia e psiquiatria, onde diz que tem todos os transtornos mentais, ainda não está o luto prolongado, mas o que foi lançado provavelmente terá o luto prolongado, que é o quê? Uma fase de depressão. Hoje a gente chama de depressão, né? Quando a pessoa não consegue passar por todas essas fases, não aceita, a pessoa acaba entrando em depressão mesmo. E isso é um dos fatores de não aceitar todas essas fases, não conseguir viver todas essas fases
da melhor forma, da forma mais saudável, sentindo, né? Deixando as emoções fluírem, né, de fato, tendo medo de sentir tristeza, tendo o medo, porque querendo ou não, todos nós temos medo de perder alguém, algum ente querido, né? Ninguém sabe como que a gente vai reagir, ninguém sabe quanto tempo vai demorar para a gente superar, se vai ser um mês, 2 meses, 3 meses, mas se acaba passando de um ano esse sofrimento intenso, a pessoa não conseguiu passar por todas as fases bem e ela já acaba entrando em um estado de depressão mesmo. E aí ela vai ter que ir para um tratamento psicológico, psiquiátrico, tudo mais. Certo. A gente fala muito sobre a quebra do ciclo, né? Muitas pessoas sofrem o dobro, o triplo, quando acabam tendo que enterrar filhos, netos. Com relação a essa questão da quebra do ciclo natural da vida, é mais difícil de passar pelo processo de luto? Não é a forma natural, né? O natural seria o filho enterrar o pai, o filho enterrar a mãe. Então, eu tinha uma professora que dizia que o tamanho do amor que você sente por essa pessoa vai ser o tamanho do teu luto, né? Então, muito provavelmente uma mãe que perde um filho nunca esperou por isso, né? Digamos, e sempre pensou que iria viver todas as fases com o filho, iria ver crescer, se formar, trabalhar, casar, né? Todas as expectativas que uma mãe, um pai tem de um filho, uma avó e um avô tem de um filho, acaba realmente gerando muito, muito mais sofrimento para essa pessoa realmente, e muitas vezes ela precisa de uma ajuda a mais para por não conseguir lidar com tudo isso sozinha, né? Um acompanhamento profissional, algo que seja mais saudável para ela passar por tudo isso. Certo. Nós estamos hoje, dia de finados, né? Muitas pessoas estão indo prestar homenagens aos seus entes queridos. Para a gente concluir essa nossa conversa, eu queria que você falasse sobre as formas que as pessoas podem encontrar de eternizar os entes queridos na memória e conseguir passar por esse processo de luto. Uhum, uhum. Existem algumas formas que a pessoa deve testar se é saudável para ela ou não, né? Normalmente falar sobre a pessoa, muitas vezes a gente tem esse estigma, né, de ver a pessoa que perdeu algum ente querido, alguns meses lembre dessa pessoa. E muitas vezes isso é bom para a pessoa, né? Ela quer falar sobre isso, ela quer dizer que sente falta, ela quer eternizar as memórias, ela quer dizer como que tá essa nova rotina dela sem essa pessoa, né? Ela quer compartilhar um pouco desse sentimento. Então, falar sobre a pessoa com algumas pessoas que já conheciam ela também, falar com pessoas que já não conheciam também, né? Digamos, se você perdeu um pai, uma mãe, falar para os seus filhos, seus sobrinhos, com histórias sobre essa pessoa, né? Eternizar alguns momentos e, digamos assim, eu gostava de assistir tal filme com essa pessoa, eu gostava de escutar tal música com essa pessoa, depois de um tempo relembrar de tudo isso, né? Porque a saudade, ela sempre vai ficar. Tentar eternizar a memória dessa pessoa em lembranças, nem que sejam coisas materiais, né? Talvez guardar aquela coisa que era muito especial para aquela pessoa e tornar especial para você e tornar especial para alguém depois de você também, né? E uma coisa que, digamos, que é o mais importante é você aproveitar quem está vivo agora com você, né? Para depois você ter essas lembranças com essa pessoa também, né? Você ter esse sentimento que foi bom o suficiente, que você aproveitou o suficiente essa pessoa. Se ater a quem está à sua volta no agora também é muito importante. Com certeza. Com essa Tem um bonita. filme, eu ia falar desse filme, eu esqueci. Pode Antes, falar, deixa eu pode só falar. terminar. Uhum. O filme é um desenho animado, na verdade. A Vida é uma Festa. O nome do filme, não sei se você já assistiu. Já assisti sim esse filme. É uma grande lição de vida, né?
Exatamente, ele fala muito sobre isso, né, da cultura mexicana, que o Dia dos Finados dele é uma festa, né, como se fosse uma fonte trazendo todos que se foram para esse dia comemorar com os vivos, tudo isso, né? E eles afirmam nesse filme que, digamos, enquanto você tiver lembrança dessa pessoa, enquanto essa pessoa for lembrada pela família ou por outras pessoas, ela sempre vai estar vivendo uma vida boa do outro lado, né? Então, é bem emocionante esse filme, eu chorei horrores ali no final, mas ele é muito bonito e ele traz essa lição bem legal para esse dia também. Com Então, fica a certeza. recomendação aí. Com certeza, é um dia onde a gente recorda aquelas pessoas que já nos deixaram, mas que também a gente tem lições de vida, que a gente deve viver bem para poder lembrar também dessa pessoa quando ela não estiver mais entre a gente, né? Exatamente. É isso aí. Muito bem. Eu gostaria de agradecer, Gillian, por ter conversado com a gente, né, por ter trazido essas bonitas reflexões hoje nesse dia de finados e também dizer que estamos sempre à disposição. Obrigado pela sua atenção. Muito obrigada a você, Luiz, pela oportunidade de deixar eu falar um pouquinho aqui com vocês.